todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton de Almeida Gonçalves, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, faço parte da equipe da FATRES do projeto Bahia Produtiva. E nós, do projeto Bahia Produtiva, estamos gravando essa videoaula hoje para bater um papo, mostrar a vocês algumas técnicas interessantes de como fazer a produção de mudas de fruteiras. Então, nossa videoaula de hoje, a gente vai trazer algumas técnicas interessantes sobre semeadura, sobre plantio, vamos falar também sobre porta-enxerto e vamos ver um pouco do histórico, né, da fruticultura no país, no Brasil e em todo o mundo. E principalmente no estado da Bahia, que a fruticultura hoje faz a diferença para você, produtor, né? Pequeno produtor, grande produtor que trabalha com produção de fruteiras. Então, dentro do projeto Bahia Produtiva, o governo do estado publicou vários editais de agroindústria, onde trata sobre a produção e processamento de frutas aqui no estado da Bahia. Cito aqui inúmeras cooperativas hoje que têm, né, vínculo com o governo do estado e está recebendo dos produtores matéria-prima, digamos assim, frutas, para fazer o beneficiamento, processamento e produção de polpas e frutas. Então você que é produtor tem que conhecer um pouco sobre como é que é o processo, né, de produção de mudas e principalmente produção de enxertia, produção de porta-enxerto, para você conseguir antecipar a sua produtividade e buscar uma comercialização com os frutos que vai sair de dentro da sua propriedade para essas cooperativas que são quem fazem parte do projeto Bahia Produtiva no edital de agroindústria. E também para as inúmeras cooperativas e comércios e CEASs que trabalham com comercialização de frutas. Não é verdade? A nível de curiosidade e introdução, eu vou falar um pouco sobre a importância econômica, social e alimentar que existe, né, na fruticultura do Brasil e da Bahia. Bem, a nível de mundo, né, a nível de Brasil, a produção de fruteiras, de fruticultura, tem se destacado, não é verdade? No ranking hoje, publicado pelo IBGE, a fruticultura tem destaque a nível mundial, primeiro no país da China. A China é o primeiro produtor em número de área produzida de fruticultura. Quem é o segundo produtor? Nós temos a Índia. E o Brasil é o terceiro produtor de fruticultura a nível mundial. A Bahia se destaca, né, entre um dos principais estados produtores da fruticultura, tendo como polo principal o Vale do São Francisco. É um perímetro que existe, um perímetro irrigado, né, e a turma trabalha bastante com a fruticultura ali naquela região do Vale do São Francisco. Então, a nível de Brasil, quem é que está em primeiro lugar em produção de fruticultura? Está o estado de São Paulo, é onde tem maior área produtora de frutas. Depois do estado de São Paulo, vem o estado do Pará. Ele tem também aproximadamente aí 264 mil hectares de área plantada. Em terceiro, vem o estado da Bahia, que tem aproximadamente 246 mil hectares de área plantada. Depois, vem seguindo os outros estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Bem, o que é que eu quero dizer com isso? Que a Bahia tem um destaque muito grande, né, de produção de fruticultura, de frutas, com destaque na área do Vale do São Francisco, e temos também bastante área produtora, área de sequeiro. Nós citamos aí os diversos territórios de áreas do Nordeste, da Bahia, né, que trabalha com produção de frutas nativas e frutas de região do sequeiro. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de fruteiras que são produzidos aí no nosso estado da Bahia por vários territórios do nosso estado. Nós temos aí em destaque, né, no Brasil, as principais frutas que são produzidas a banana, né, tem um destaque muito grande na produção, principalmente na região sul da Bahia. Nós temos aí a produção de laranja, que pega ali a região Nordeste 2, é uma região que tem bastante área plantada com laranja, e nós temos um destaque aí da produção de uva, que pega aquela região irrigada do perímetro do Vale de São Francisco. E aí seguimos aí com as diversas fruteiras aí que são produzidas no estado da Bahia. Nós temos aí a produção de goiaba, né? Nós temos produção de graviola, produção de caju, nós temos a produção
de umbu. Nós temos várias fruteiras hoje que têm destaque em produção no nosso estado. E para você entender, claro, como produzir essas fruteiras, a gente vai ensinar algumas técnicas aqui, né, de semeadura, de enxertia, para você facilitar a sua produção em sua propriedade, já que você não está podendo adquirir mudas, né, de outros produtores, outros viveristas, né? Então você vai aprender algumas técnicas aqui de como produzir em sua propriedade mudas. Ou seja, são fruteiras que levam de 5 a 10 anos para você estar produzindo frutos, e você consegue antecipar aí para 2 a 3 anos as suas fruteiras já começarem a dar uma produção legal para você aí, para você estar comercializando esses frutos para as cooperativas e para as feiras livres também. Beleza? Então, qual é o material necessário que você vai precisar para você produzir suas mudas em sua propriedade? Primeiro, você tem que entender que as mudas elas devem ser enxertadas. Por que enxertadas? Porque você vai ter mudas mais precoces na produção, você vai ter muda precoce, você vai ter mudas mais resistentes, mais tolerantes a algumas doenças, resistente à escassez, já que a gente também está falando aí de áreas que tem plantio em sequeiros, né? Você vai ter mudas mais resistentes a doenças, a vírus, bactérias, micro-organismos, e você também vai poder, né, produzir mudas com qualidade, você vai poder ter frutos daquela planta idêntica à planta mãe e frutos de qualidade para você estar comercializando em suas áreas. Beleza? Então, são 5 pontos importantes aí que você tem que entender o porquê a gente tem que trabalhar com a produção de mudas de qualidade e mudas enxertadas. Primeiro, você vai ter que entender qual o tipo de material que você vai precisar para você produzir suas mudas. Então, eu listei aqui alguns materiais para você estar se organizando aí em sua propriedade. Coisa simples, coisa que você tem no seu dia a dia aí em sua propriedade, sem problema nenhum. Então, você pode estar usando o material que existe dentro de sua propriedade para você estar produzindo suas mudas, sem ter que investir muito, né? Sem ter que estar investindo muito para a produção de suas mudas. Eu trouxe aqui alguns exemplos de material que você vai precisar para você produzir suas mudas. Primeiro, sacos plásticos. Você pode estar comprando ou você pode estar reutilizando sacos de açúcar, sacos que você usa no dia a dia em sua propriedade. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você conhecer. Bem, nós temos aqui um exemplo de saquinho, ele é pequeno, ele é 7 por 13 centímetros. Então são saquinhos que você pode estar fazendo sua semeadura, né? E estar produzindo sua muda tranquilamente. A depender da espécie que você vai produzir, para produzir sua muda, o seu porta-enxerto, você tem que ver a questão do tamanho do saquinho. Porque pode ficar muito pequeno e você pode precisar depois fazer uma repicagem. O que é repicagem? Você tirar desse saquinho menor para colocar no saquinho maior. Aí você vai estar mexendo muito com a planta, não é ideal. Se você vai produzir uma muda de manga, um exemplo, que você vai usar um porta-enxerto aí de manga espada, você vai precisar de um saco maior, porque a muda ela vai precisar se desenvolver mais. Então, o ideal é que você faça a semeadura logo num saco maiorzinho. Eu trouxe um exemplo aqui de um saco que a gente pode estar usando, esse aqui, ó, que é 22 por 29 centímetros. Esse é o saco ideal que a gente utiliza como porta-enxerto para a semeadura de manga ou para a semeadura de laranja, de citros. A gente pode estar usando esse saquinho aqui. Temos um outro saco para semeadura maior, né? Esse aqui, que é do tamanho 30 por 40 centímetros. Então, se você vai produzir uma muda de jaqueira, uma muda de uma outra planta maior, então o ideal é que você utilize um saquinho já maior para você fazer ou a repicagem da muda menor para aqui, ou você fazer a semeadura direto para esse saquinho aqui. Agora, o que acontece? Você vai utilizar uma quantidade de substrato maior, né, em relação ao saco menor. Vocês estão observando que os saquinhos que a gente está mostrando aqui, geralmente são todos escuros. Então, é importante você ter o cuidado, quando você for utilizar o saco em sua propriedade, para você fazer ou uma pintura ou um escurecimento desse saco. Não é legal que você utilize sacos transparentes. Eu vou mostrar o porquê. Nós temos um outro exemplo aqui de vaso que você pode fazer uma semeadura. Ele está transparente, mas não é o ideal. O ideal é que você tenha sacos escuros.
Nós temos um exemplo aqui também do tubete, né? Como eu disse antes, o tubete geralmente são utilizados em ambientes mais organizados, que já têm um investimento maior, né? Em universidades, em viveristas que já têm um tempo, já trabalham com produção de mudas. E eu trouxe aqui como exemplo para mostrar para você, produtor, para você ter conhecimento do tubete, como é que é. Ele tem uma dimensão, né, de mais ou menos uns 30 centímetros, ele é vazado, tem um furinho no fundo, né, onde a gente coloca o substrato aqui e fazemos a semeadura nesse tubete. Existem umas bandeiras que a gente tem, onde a gente apoia o tubete e aí a gente coloca uma quantidade de 20, 30 tubetes por bandeja. Eu trouxe só um aqui para mostrar você como exemplo. Nós temos um outro exemplo de vaso aqui, onde você pode fazer também sua semeadura, né? Então, são garrafas PET, né? Foram reutilizadas, onde foi montado um sistema aqui, que você tem um copo embaixo, a garrafa foi invertida, foi colocado aqui uma espécie de pavio, né? Como vocês podem ver aqui, uma espécie de pavio, onde você coloca a água aqui embaixo, né? Coloca o substrato nessa garrafa, você coloca o substrato e aí fica em contato o pavio com a água aqui embaixo e através, digamos assim, do processo de absorção ou de absorção ou processo de evaporação que ocorre, né? A planta vai absorvendo a água que está aqui pelo pavio, através do substrato que está distribuído aqui. Então, através desse pavio aqui, né, a água vai sair do meio mais concentrado, que é embaixo, onde está o reservatório, para o meio menos concentrado, que é no solo. Então, quando a planta for absorvendo essa água, quando essa água for evaporando, né, o pavio vai secando e vai puxando, succionando essa água. O que foi que eu disse antes com relação aos sacos para semeadura? Os sacos são escuros. E o que acontece aqui? Qual o problema aqui desse vaso aqui onde foi feita a semeadura, o plantio? Ele está transparente. O que acontece? Há incidência de raios de luz aqui e há o desenvolvimento de alga. Aí fica esverdeado. O que acontece? Vai ficando esverdeado, pode acontecer de mofar, surgimento de mofo, surgimento de fungo, bactéria, e está prejudicando essa muda. Então, o ideal é o quê? É você fazer uma pintura ou escurecimento dessa área aqui, para evitar que tenha um surgimento desses limos, digamos assim, de ocorrer clorofila aqui e ficar esverdeado e ficar putrefando, digamos assim, essa parte do solo aqui que está em contato direto com a luz. Então, você tem que estar escurecendo esse ambiente aqui para simular um ambiente de solo, que é o ideal, um ambiente escuro. Então, entendido quais são os equipamentos que você vai estar utilizando para produzir a sua muda, né? Nós citamos aqui os sacos plásticos, citamos o tubete. Essa semeadura para porta-enxerto pode ser feita também diretamente em leiras, né? Geralmente são utilizadas leiras aí de espaçamento de 1 metro por 5 metros ou por 10 metros, depende do tamanho da sua área, para você saber o tamanho da leira que você tem necessidade de produzir. E o ideal é que essa leira seja suspensa, né, aproximadamente 20 centímetros, para você estar depois fazendo a retirada desses cavalos, que a gente chama, o porta-enxerto a gente chama de cavalo, para fazer repicagem e colocar eles nos sacos plásticos, onde vai ser feito a enxertia. Beleza? Tá entendido isso aí? Então, você tem que conhecer um pouco quais são os porta-enxertos que a gente utiliza, né, no dia a dia para a produção das nossas mudas enxertadas. Então eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ter conhecimento. Um exemplo, para mudas de laranja, seja ela qual espécie for de laranjeira que você está querendo produzir o seu enxerto, sua laranja enxertada, nós utilizamos como porta-enxerta o limão. É muito utilizado o limão, o pomelo, né? Existem algumas recomendações da Embrapa, a gente está utilizando o pomelo, está utilizando o limão cravo, o limão bravo. Para você que é produtor rural aí, geralmente no quintal tem um plantio lá daquele limão cravo, limão bravo, o pessoal chama de limão bravo, limão rosa, né? A gente utiliza aquele limão ali como porta-enxerto. Aí você pergunta, mas Cleiton, por que utilizar o limão como porta-enxerto? Porque geralmente os limões são mais tolerantes ao ambiente seco, são mais resistentes a pragas e doenças e a vírus. Então a gente utiliza mais o porta-enxerto como limão.
Para quem é produtor rural e tem o seu sítio lá, já fez o plantio de uma muda enxertada, lembra que as recomendações da pessoa que lhe vendeu a muda ou da Embrapa fala assim, ó, tenha cuidado para quando sair um olho lá no pé da planta, a gente chama aquilo ali de cavalo. Vá lá e tire aquele cavalo, porque senão vai sair um limão. Senão sua muda vai ficar só com limão, em vez de nascer a laranja. Então, aquele limão, aquela muda ali que a turma está chamando de cavalo, é o porta-enxerto, né? Que a gente chama também de cavalo. Então você faz esse trato quando está lá em campo para evitar que o porta-enxerto se desenvolva e o enxerto que está lá em cima do cavalo morra ou que fique, digamos assim, acanhado e não desenvolva. Para você que vai produzir também porta-enxerto e produzir enxertos de manga, né? Você vai ter que procurar o material, né, vegetativo necessário para você fazer o enxerto nos seus porta-enxerto. Bem, e para manga, qual é o tipo de porta-enxerto que a gente utiliza? A gente utiliza a manga espada. Aqui na nossa região, a gente utiliza muito a manga espada porque ela é resistente à seca, muito resistente a algumas doenças, algumas pragas, vírus, né? Então a gente utiliza a manga espada como porta-enxerto. Um detalhe interessante, nós falamos aqui do limão e falamos também da manga espada como porta-enxerto. O limão e a manga, elas são poliembriônicas. O que são poliembriônicas? Você vai fazer a semeadura lá com uma semente ou uma amêndoa e vai nascer 2 ou 3 plantinhas ali no seu mesmo vaso, no seu mesmo garrafa ali, vai nascer 2 ou 3 ou 4 plantinhas. Poliembriônicas por quê? Porque em vez de nascer uma única planta com a semente, você vai ter lá na sua semente de 12 a 15 embriões, tanto para laranja quanto para manga. A manga pode chegar até 20 embriões ali, naquela mudinha, naquela amêndoa. Então você vai ter que ter muito cuidado pós-semeadura para escolher qual é a mudinha que você vai deixar ali como porta-enxerto para você estar trabalhando e fazendo os enxertos. É interessante você saber também qual é o tipo de cultivar que você vai utilizar para fazer a enxertia no seu porta-enxerto. Se é laranja, você vai fazer o quê? A reprodução de quê? Laranja Bahia, baianinha, laranja de mesa, laranja pera, que é laranja para produção de suco. Você vai ter que ter a planta matriz para você estar retirando as borbulhas, para você estar fazendo essa enxertia. Se é manga, você vai produzir o quê? Que tipo de manga? Que exportação? É a Tome? Que muda de manga aí que você quer produzir? Então você vai ter que saber onde encontrar a planta matriz para tirar os seus garfos para fazer enxertia em suas plantas. Legal? Entendido isso? Então seguimos. Aqui, a gente trouxe mais como exemplo aqui a produção de umbu. Hoje está muito na moda aí a produção de umbu gigante, né? Foi produzida a variedade aí pela Embrapa, um umbu bem maior, mais saboroso, que tem mais carne, né? Então, qual o tipo de umbu que a gente pode usar para fazer o porta-enxerto desse umbu? A gente pode estar usando umbu nativo mesmo aí na sua propriedade, né? Em sua área, esse tem umbu, você vê que ele é bem resistente, já tem anos resistindo seca, resistindo o mau tempo, né? Não foi acometido por nenhuma praga, nenhuma doença. Então você pode estar utilizando o umbu nativo aí da sua área. Trouxemos o exemplo também aqui do caju, a região de Ribeira do Pombal ali, aqui na Bahia, é referência hoje. Nós temos a antiga BDA, produzia muita muda de caju, né? Caju anão, é referência naquela região ali. E qual o tipo de cajueiro que você vai estar utilizando para porta-enxerto? Você pode estar utilizando o cajueiro comum. Você tem uma área lá, né? Tem um cajueiro que já produz há muito tempo, ele é resistente à doença, à praga, é uma planta robusta, resistente. Então você vai estar lá colhendo, né, a semente para você estar produzindo o seu porta-enxerto para produzir suas mudas de cajueiro. Temos produção também de graviola. Hoje na produção de graviola, né, que é referência, a gente pode estar utilizando como porta-enxerto a pinha, a própria graviola. A gente pode estar utilizando a fruta do conde para a gente usar como porta-enxerto. Então você tem que ter conhecimento, né, dessas variedades para você estar produzindo seus cavalos para fazer suas plantas enxertadas. E para finalizar, né, já que eu citei a região ali do Vale do São Francisco,
que é grande produtora de uva, né? Nós temos um exemplo aqui, que é uma variedade muito utilizada para a região como Porto Enxerto. É uma variedade que foi produzida pelo Instituto Agronômico de Campinas, né? A Embrapa também tem várias variedades BRS, que é referência para a produção de Porto Enxerto para uva. E nós temos aqui a IAC 313, que é uma referência para a produção de Porto Enxerto, né? Para uvas. E quais são as variedades comerciais, né? Para a gente utilizar como enxerto? Hoje, várias cultivares hoje de uva, né? Naquela região do Vale do São Francisco ali, tipo exportação, tipo para comercialização interna, né? Comércio interno. E esses são os exemplos que a gente tem aí como referência, né? A uva Isabel, a uva Itália, a uva Muscat e a uva Niágara. Então essas são referências que a gente tem aqui nas nossas referências bibliográficas aqui também, e que a Embrapa cita também como são espécies boas para comercialização e produção de vinho e para comercialização direta, para consumo direto. Nós temos aí em torno de 21 espécies espalhadas aí, distribuídas em todo o Brasil, com grande produção nos diversos estados, né, do Brasil. E na Bahia nós temos um destaque aí no Vale do São Francisco, por causa de um perímetro que existe lá, um perímetro irrigado. Grande produtora de manga, produtora de uva, né? Mas a gente não pode deixar de levar em consideração os outros territórios da Bahia, que são grandes produtores de fruteiras, né? E também se destacam para o produtor e se destacam também para comercialização e ganho de renda para o produtor em suas propriedades. Nós temos alguns exemplos aqui de cooperativas, né, distribuídas em todo o estado da Bahia, que trabalham com processamento de fruta, de polpa de fruta. Então, você que é produtor, você tem que ter conhecimento, né, de como fazer uma produção de enxerto, porta-enxerto, e como produzir e antecipar sua produção de fruteiras para você estar comercializando. Nós temos aqui alguns exemplos de cooperativas que estão fazendo parte do projeto Bahia Produtiva, né, e trabalham com a produção de polpa de frutas. Nós temos aqui a Copaíta, né, que fica ali na região de Itaberaba. Eles foram contemplados com o projeto e trabalham com produção de polpa de fruta. Nós temos a Coopes, que fica no município de Capim Grosso, né, território do Piemonte, Paraguaçu, trabalha com produção de polpa de fruta e estão correndo atrás aí para conseguir o selo, né, para liberação, para comercialização dessas polpas, dessas frutas. Nós temos a Cooper Sabor, que fica ali na região de Monte Santo, território do Cisal, né? A Cooper Sabor já tem um selo de inspeção e já faz comercialização de polpa de frutas, principalmente frutas nativas daquela região lá. Com destaque eu trago o umbu, né? Que tem um grande destaque também para a Cooper Cook hoje, que já trabalha com produção até da cerveja, com a polpa de fruta do umbu. Entre outras cooperativas, como a cooperativa C do Sertão, que fica na região de Pintadas, né? Essa cooperativa também já trabalha com produção de polpa de frutas. Então, há um leque, um nicho muito grande de mercado aí para você trabalhar com produção de mudas e tá fornecendo, né, matéria-prima para essas cooperativas e também para feiras livres, né? Afinal de contas, todo consumidor que faz sua feirinha ali semanal sempre leva para casa uma fruta para estar, né, merendando e estar degustando no seu dia a dia em sua residência. Então, produtor, eu quero mostrar para você a importância que existe, né, econômica, importância social. Há um dado interessante da Embrapa e do IBGE que diz que a cada hectare produzido, que o produtor está produzindo fruteira, existe 6 empregos diretos e mais de 10 empregos aí indireto. Então há uma rentabilidade grande dentro da propriedade para esses produtores. E além disso tudo também, se você não quer comercializar, você vai estar produzindo lá no seu pomar, em sua casa, frutas de qualidade que você só vai colher e vai estar consumindo alimento de qualidade, saboroso, né, e nutritivo. Bem, entendido qual é o material que você vai estar utilizando em seu canteiro para produzir suas mudas, né? Além dos sacos plásticos, como foi dito aqui, como eu falei também, se você quer fazer um canteiro, né, de produção de seus cavalos, você vai ter que se atentar agora com a obtenção das sementes.
você vai ter que estar escolhendo sementes de qualidade. Você já entendeu quais são os porta-enxertos que a gente vai utilizar, tanto para laranja, para manga, né? Então você vai ter que estar buscando sementes de qualidade. Por quê? Sementes é que vão dar, digamos assim, a resistência à sua planta futura. Então, se você escolher sementes ruins, corre o risco de você gastar tempo, né, para produzir, né, a sua muda enxertada, e com o tempo ela não dá o resultado que você quer necessariamente para estar colhendo frutos futuramente. Então você vai ter que escolher sementes de qualidade. Eu vou estar mostrando aqui como é que você vai fazer essa escolha. E principalmente se atentar, né, à questão de dormência ou de dificuldade que cada semente tem para germinar, e depois como você vai selecionar os seus cavalos, os seus porta-enxerto. Para a obtenção de sementes, você tem que se atentar, como eu disse anteriormente, à questão da escolha da matriz. Você vai ter que escolher uma planta, né? Uma planta robusta, uma planta vigorosa, uma planta resistente. Afinal de contas, você não vai querer tirar filhos, digamos assim, de uma planta ruim. Você quer ter filhos resistentes, né? Filhos que se adaptem bem à sua propriedade, à sua região, que tolerem a escassez e que também consiga ser resistente a algumas pragas e doenças. Então, você vai ter que escolher adequadamente a sua planta matriz. Eu citei aqui alguns exemplos. Da laranja mesmo, qual o tipo de porta-enxerto que você vai utilizar? Você pode estar utilizando pomelo, pode estar utilizando limão rosa, limão cravo, né, como porta-enxerto. Então você vai escolher uma planta matriz dessas variedades aí, resistente, bonita, escolher sementes, principalmente tirar frutos maduros. Você não vai estar tirando frutos verdes. Ver a qualidade desses frutos, né? Tem que ser frutos bonitos, frutos sadios, para você estar tirando desses frutos as suas sementes para produzir o seu porta-enxerto. Você vai ter que estar preparando essas sementes de forma correta para você fazer a semeadura. Você tirou a semente de manga, tirou a semente de limão, você não vai deixar ele exposto ao sol, deixar jogado de qualquer forma. O ideal é que você tire essa polpa da fruta e você coloque essas sementes para fazer o quê? A secagem na sombra, né? De preferência em cima de um jornal, e deixar a sombra ali por algum tempo. Sementes que você deixa anos, 1 ano, 2 anos, estocada, ela vai cair o seu poder de germinação, corre o risco de apodrecer e ficar inviável. Então eu vou mostrar a você uma técnica aqui interessante que a gente utiliza, principalmente para manga, para você saber se sua semente tem viabilidade ou não. E a gente vai usar essa mesma técnica para citros. Para o quê? Para uniformizar as suas plântulas, né? E também você poder, digamos assim, acelerar o processo de germinação dessa mudinha. Você vai ter que conservar a sua semente de forma adequada, não pode deixar armazenada por muito tempo, né? Verificar se há algum tipo de dormência nessa semente, para você estar utilizando técnicas, né, para a superação dessa dormência. Existem várias técnicas hoje. A gente pode estar utilizando uma água fervendo para estar superando essa dormência, né? Existe também algumas variedades que a gente vai ter que estar lixando, né? Fazer digamos assim, um atrito dessa semente sobre uma superfície para você facilitar a absorção de água dessa semente e promover a germinação dela. Então você tem que ter conhecimento dessas sementes que você está semeando, se há uma dormência nela ou não, para a gente estar superando essa dormência. Tipo de fruto, para você estar selecionando para produzir a sua planta, o seu porta-enxerto. Você escolheu a planta matriz, né? Você vai lá selecionar alguns frutos. Nem todo fruto a gente utiliza para a gente tirar a nossa semente. Tem frutos que são ruins, frutos pequenos, né, amassados, frutos que já foram atacados por algum micro-organismo, algum inseto, a gente não é legal utilizar. Então o legal a gente utilizar, é bom a gente utilizar frutos sadios, frutos maiores, robustos, que tem uma aparência melhor, saudável. Esses são os frutos que a gente vai utilizar para fazer a retirada das nossas sementes e fazer nossos porta-enxertos. Aqui eu tenho um exemplo, né, de manga-espada. Nós temos um fruto aqui pequeno, relativamente pequeno, um fruto maior. Então você vai estar selecionando frutos, né, mais
bonitos, digamos assim, visivelmente. Selecionados os frutos, né? Você fez a despolpa, tirou, colocou a semente lá para secar a sombra, tudo certinho, né? Então você vai estar fazendo a seleção agora das sementes. Nem toda semente vai servir para você fazer seu porta-enxerto. Nós temos dois exemplos aqui, ó. Uma semente de manga, ela é pequenininha, ela me parece estar sem amêndoa, parece estar oca. Já a outra aqui já é mais robusta, ó. Eu sinto a presença da amêndoa aqui, ó, na semente, entendeu? Aí o que é que eu vou fazer agora para eu ganhar tempo? As sementes que eu vejo que não tem o padrão, o perfil ideal para eu fazer a semeadura, eu vou estar descartando. E feito isso, eu faço a seleção das minhas sementes boas, né? De manga, a gente pode usar essa técnica aqui. Então a gente vai fazer o quê? Pegar uma tesoura, né? Pode ser uma tesoura de poda, para fazer a abertura e a retirada dessa amêndoa para a gente fazer a semeadura. Lembrando-se que a amêndoa da semente de manga ela é bem sensível. Então o certo é o que? Você tirar essa amêndoa e logo depois já fazer a semeadura. Você não vai poder estocar essa amêndoa para fazer semeadura 3 dias, 4 dias, 5 dias depois. O ideal é que você faça a retirada, né, dessa parte externa da amêndoa ou da semente, fazer a retirada dessa parte externa da semente e a amêndoa que está aqui você já tirar e já fazer sua semeadura. A mesma coisa você vai fazer na escolha das sementes das outras fruteiras. Nós temos um outro exemplo aqui, é da semente de caju, cajueiro comum. Então você vai fazer a escolha da planta matriz, né? Escolher a planta matriz, você vai pegar essas sementes lá em campo, né? De preferência de frutos maduros, não é isso? E fazer a seleção da semente ideal. Então, você vai observar aqui que há algumas sementes com deformidade. Então, são sementes que eu não vou estar utilizando para fazer minha semeadura. Sementes muito pequenas, ou seja, sementes que são muito pequenas, quer dizer que há pouco armazenamento de substância para essa planta se manter, essa plântula se manter naquele período lá, em determinado período de crescimento dela, né? Então, sementes muito pequenas, muito miúdas, a gente descarta, a gente descarta. Então, a gente faz a seleção de quê? De sementes boas, vigorosas, maiores, uniforme. Então, essas sementes a gente utiliza para fazer a semeadura, são essas aqui, as ideais. A mesma coisa a gente vai fazer para produção de cavalos ou porta-enxerto de citros, né? A gente vai fazer a despolpa, fazer a retirada dessas sementes, coloca lá para fazer a desidratação ou a secagem em sombra, não pode ficar exposto demais no sol, porque semente, gente, é vida. Então na semente há um embrião. Então se a gente coloca muito exposto ao sol, pode matar esse embrião e você perder digamos assim, perder o seu trabalho, perder o seu tempo. Então, o ideal é colocar o quê? Para desidratar a sombra. Desidratou, você vai fazer a mesma coisa, seleção das sementes. Você vai estar selecionando as sementes mais uniformes, né? E mais robustas, né? Com padrão adequado para a germinação. Exemplo, nós temos aqui ó, a semente que está bem robusta, com padrão legal para germinação. Nós temos essa aqui, ó, gente, que não está muito legal, ó, já está um perfil meio achatado, sem reserva de energia. Então essa aqui a gente já descarta, né? Então a gente vai fazendo a seleção das sementes aqui, que são as ideais para fazer a semeadura. Então, gente, semente é vida. São as sementes que vão lhe dar a plântula ideal para você fazer o seu porta-enxerto, não é verdade? Então você tem que saber fazer a seleção dessas sementes, né? Fazer a semeadura da forma correta e entender como é que é o processo para a gente estar empregando as sementes na produção desses porta-enxertos. Então eu trago aqui para vocês um exemplo, né? Qual é a importância que tem em você fazer o emprego correto das sementes, não é isso? A gente tem que entender que a gente está falando de fruticultura e nem todas as plantas frutíferas a gente consegue fazer porta-enxerto. Então, semente é o processo natural de disseminação de espécie.
As espécies, elas são naturalmente disseminadas por semente. Então o homem, através de pesquisas, né, descobriu que a gente consegue fazer melhoramento genético através de sementes e consegue fazer produção, digamos assim, em grande escala de mudas idênticas à planta-mãe através de plantas enxertadas, através de plantas enxertadas e plantas clonadas, posso dizer assim, para plântulas que a gente utiliza aí o galho para fazer a produção de mudas através de estacas. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de plantas que a gente não consegue fazer a produção de porta-enxerto. Então, há uma necessidade muito grande, importante, da gente conhecer sobre produção de sementes nesse sentido. Exemplo, o coco da Bahia, né? Nós temos grande produção de coco aí na região litoral. Então, são plantas que a gente não consegue fazer porta-enxerto nem enxerto. Então, você tem que fazer a seleção correta dessas sementes, entender também a importância que existe no emprego das sementes para a produção de coco da Bahia. A mesma coisa para o mamão, né? O maracujá. Então são plantas que, no caso do mamão e do maracujá, você consegue fazer a produção de enxerto, mas hoje, naturalmente, ou digamos assim, hoje, comumente, você produz mamão e produz o maracujá através de sementes e não através de produção de enxertos. Então você tem que saber fazer a seleção correta dessas sementes para produzir plantas resistentes e plantas produtivas, né? Plantas que consigam um alto grau de produtividade em sua área. Um outro emprego da semente, né, é para a obtenção de porta-enxerto, que é o que a gente está discutindo aqui na nossa videoaula, né? Você tem que saber que os porta-enxertos têm que ser sementes boas, sementes compatíveis com o enxerto, tem que ser sementes que você consiga obter uma alta produtividade, né, de planta para você não perder seu tempo. Então, você tem que ter conhecimento dessas variedades, como a gente já citou aqui, a de citros, a gente está utilizando o limão brabo, o limão cravo, o limão rosa, né? Para manga, a gente está utilizando aqui a manga espada, e você tem que entender que essas sementes, elas são poliembriônicas. Isso é interessante. Por que poliembriônica? Porque ela tem vários embriões. Nós citamos um exemplo aqui. Na manga, ela tem vários embriões. Como é isso, Cleito? Vários embriões. Então, numa única semente, você consegue várias plântulas, né? E existe o embrião que foi vindo, né, da fecundação. Acho que você sabe que as plantas, elas fazem a fecundação, né? Existe o processo de fecundação, de polinização. Então, na manga, na poliembrionia, há um embrião que veio da fecundação e há outros embriões que são chamados de embriões nucelares. E qual é a importância que tem isso? Quando você tem um embrião que veio do cruzamento, ele não vai puxar a planta-mãe. Ele vai puxar 50% para a planta-mãe e 50% para o pai. Então, ele vai ter uma variabilidade. Isso não é bom para você. Então, você vai escolher na sua plântula, quando sair a germinação, você vai escolher um embrião nucelar. Pesquisas da Embrapa diz que embriões de plântulas que vieram de embriões nucelares são resistentes a doenças como vírus. Então, essas plantas são interessantes para a gente utilizar como um porta-enxerto. Por quê? Porque não são acometidos por doenças e vírus de plantas que veio das gerações anteriores. Então, você vai escolher lá plântulas poliembriônicas, mas você vai estar selecionando sua plântula que veio do embrião nucelar. Aí você me pergunta, Cleiton, e como é que eu vou saber qual é a plântula que veio do embrião nucelar? Geralmente nas plantas poliembriônicas, seja citros ou seja manga, né, o embrião que veio da fecundação, né, 50% do pai, 50% da mãe, ele se destaca. Ele é mais robusto, é mais vigoroso e ele vai fazer de tudo para competir com o embrião nucelar. Então ele vai nascer primeiro, ele vai se desenvolver mais
e ele vai querer se destacar. Então você vai ter que fazer depois um desbaste. Nesse desbaste você vai tirar o embrião que veio do cruzamento, como eu já disse anteriormente, é aquele que está se destacando mais. Você tira aquele embrião que veio do cruzamento e você aproveita aquela plântula que veio do embrião no selar. Então você vai conseguir separar um do outro dessa forma, tanto para citros quanto para manga. Bem, você já escolheu sua semente matriz, você já escolheu quais são os tipos de fruteiras que você vai fazer sua produção de mudas. Então você tem que entender agora o próximo passo, que é que tipo de substrato a gente vai utilizar para fazer a semeadura. Se você não for fazer a semeadura em um canteiro, como eu citei o exemplo aqui, né, de 1 metro por 5 metros ou por 10 metros, se você vai utilizar, para fazer a semeadura, você vai utilizar sacos, então você vai ter que saber qual tipo de substrato que você vai utilizar. Bem, existe aí nas casas comerciais vários tipos de substrato para você fazer a semeadura e produção de porta-enxerto. Mas o que é que eu recomendo? Você, pequeno produtor, você pode estar utilizando terra de sua área mesmo. Você pode estar utilizando terra vegetal. O que é terra vegetal? É aquela terra comum que está lá na sombra, embaixo de outras plantas, né? Aqui na nossa região mesmo é muito comum utilizar a terra de quixabeira. A terra de quixabeira é muito forte, é muito rica em matéria orgânica, né? Ela é um pouco argilosa. Então a gente tem que entender que há uma mistura de proporção ideal para a produção desses porta-enxerto, que não é uma terra muito argilosa, nem uma terra muito arenosa. Então o ideal é você fazer uma mistura de 1 para 1. O que é uma mistura de 1 para 1? É você fazer a mistura de uma porção de terra arenosa com uma porção de terra argilosa, para você ter uma terra aí, digamos assim, areno-argilosa. Essa é a ideal para você fazer a semeadura do seu porta-enxerto. 1 para 1, como, Cleiton, assim? Se você utilizou um carro de mão de areia, de terra arenosa, você vai utilizar um carro de mão de terra argilosa. Se você utilizou um carro de mão de terra arenosa, você pode estar utilizando um carro de mão de terra de quixabeira, que a gente tem muito aqui na nossa região. Na sua região eu não sei, mas com certeza, debaixo das árvores que você tem em sua área, com certeza tem terras vegetais ricas em matéria orgânica que você pode estar fazendo essa mistura de 1 para 1. É o ideal para você fazer a semeadura, ter o porta-enxerto bom, e com o tempo você vai ver aí, com o passar de 30, 40, 50 dias, você pode entrar com uma adubação se você sentir necessidade disso. Como é que você vai identificar se a planta não está desenvolvendo bem, se ela está amarelando um pouco? Aí você pode entrar com adubação mínima de superfosfato simples, né? Ou até de uma calagem também. Só se sentir essa necessidade. Caso contrário, você não entra com essa adubaçãozinha não. Então, nessa videoaula, nós trouxemos várias dicas aí do material que você vai utilizar para fazer a produção de seus porta-enxerto, né? Principalmente, a gente repetiu várias vezes aqui, com relação à seleção das sementes, você tem que ter conhecimento qual tipo de fruteira que você vai produzir para você fazer a seleção correta da semente do porta-enxerto, né? Então, nossa videoaula, né, pode tirar essa dúvida sua, como é que você vai estar produzindo, qual o material necessário para você conseguir produzir seu porta-enxerto. Na nossa próxima videoaula, nós vamos mostrar como é que faz essa mistura, né, de proporção de 1 para 1 do substrato para fazer semeadura. A gente vai mostrar para você como é que faz um canteiro produtivo para você produzir seus cavalos, né? E vamos mostrar para você como é que faz a semeadura, para não errar na hora da semeadura. Tem gente que, em vez de plantar, enterra. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, curta a nossa videoaula aí e até a próxima. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.